Viva o sobrenatural, viva o melhor de Deus para você. Como filho de Deus e co-herdeiro em Cristo, você é filho. Josué 22. Josué chamou os Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés e disse: Vocês cumpriram tudo que Moisés, servo do Eterno, ordenou, e obedeceram a tudo que ordenei todo esse tempo até o dia de hoje. Vocês não abandonaram seus irmãos, puseram o ombro debaixo da carga que o Eterno seu Deus designou a vocês. Agora o Eterno concedeu descanso aos seus irmãos, como havia prometido, e vocês já podem voltar para casa, para o território da sua herança que Moisés, o servo do Eterno, deu a vocês do outro lado do Jordão. Apenas prestem atenção nisto. Sejam vigilantes em guardar o mandamento e a revelação que Moisés nos deixou. Amem ao Eterno, andem em todos os seus caminhos, obedeçam aos seus mandamentos, apeguem-se a ele e sirvam-no com todas as suas forças e com tudo o que possuem. Depois de falar, Josué os abençoou e os despediu. Eles retornaram para casa. Moisés tinha dado à meia tribo de Manassés uma parte de Bazã. A outra metade, Josué deu terras entre seus irmãos, a oeste do Jordão. Ao mandá-los de volta para sua herança, Josué os abençoou, dizendo: Voltem para casa. Vocês estão voltando com muita riqueza. Grandes rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Dividam essa riqueza com os seus amigos e familiares, todo o despojo dos inimigos. Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés deixaram o povo de Israel em Siló, na terra de Canaã, para voltar a Gileade, a terra de sua propriedade, que receberam por ordem de Moisés, conforme o Eterno havia ordenado. Eles chegaram a Gelilote, à margem do Jordão, na terra dos cananeus. Ali os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés construíram um altar na margem do Jordão, um altar enorme. O povo de Israel ficou sabendo da construção do altar e não gostou. O que é isso? Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés construíram um altar em Gelilote, na beira do Jordão, voltado para a terra de Canaã, do lado israelita. Sem mais demora, a comunidade inteira uniu forças em Siló para guerrear contra eles. Eles enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, na terra de Gileade. Ele foi acompanhado de 10 líderes, um de cada tribo, chefes de suas famílias. Eles representavam as divisões militares de Israel. Eles procuraram os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e disseram: Toda a comunidade do Eterno quer saber: que violação é essa que cometeram contra o Deus de Israel, desviando-se do Eterno e construindo um altar para vocês, o altar ostensivo de rebeldia contra o Eterno? Não bastou o pecado de Peor? Vejam, até hoje não nos livramos disso. Ainda sofremos as consequências da praga que caiu sobre a comunidade do Eterno. E agora vocês estão abandonando o Eterno. Se hoje vocês se rebelarem contra o Eterno, amanhã ele derramará sua ira sobre todos nós, sobre toda a comunidade de Israel. Se vocês acham que o território de vocês não está santificado, se existe alguma contaminação, voltem para a terra do Eterno em que está a sua habitação, e tomem terras ali, mas não se revoltem contra o Eterno nem contra nós, construindo outro altar além do altar do Eterno nosso Deus. Quando Acã, filho de Zerá, violou a santa condenação, não veio a ira de Deus contra toda a comunidade de Israel? Ele não foi o único a morrer por causa do seu pecado. Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés responderam aos líderes das tribos de Israel: O Deus dos deuses é eterno, o Deus dos deuses é eterno. Ele sabe e mostrará a Israel se o que estamos fazendo é uma traição contra o Eterno. Se for, não se preocupem em nos salvar, que o Eterno decida se construímos para nós um altar no ato de rebeldia contra ele, se foi para oferecer ofertas queimadas, ofertas de cereais e ofertas de paz. Não é isso. Erigimos o altar por precaução. Nossa precaução é que um dia os seus descendentes digam aos nossos: Vocês não têm nenhuma relação com o Eterno Deus de Israel. O Eterno estabeleceu o Jordão como fronteira entre nós e vocês. Vocês, Rubenitas e Gaditas, não têm parte com o Eterno.
Assim, os seus descendentes poderão fazer que os nossos deixem de adorar ao Eterno. Foi por esse motivo que decidimos construir o altar, não para apresentar ofertas queimadas, nem para sacrifícios. Construímos o altar como testemunho entre nós, vocês e os nossos descendentes. Um testemunho do altar em que adoramos ao Eterno, em sua habitação sacra, com nossas ofertas queimadas, sacrifícios e ofertas de paz. Dessa maneira, no futuro, seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Eterno. Dizemos para nós mesmos: se no futuro alguém nos afrontar ou a nossos descendentes, responderemos: veja este modelo do altar do Eterno que nossos antepassados construíram. Não serve para ofertas queimadas nem sacrifícios. É um testemunho de nossa união com vocês. A última coisa que desejamos é nos rebelar ou nos afastar do Eterno. Nunca imaginamos construir um altar para apresentar ofertas queimadas ou ofertas de cereal para concorrer ao altar do Eterno, que fica diante da sua habitação sacra. O sacerdote Finéias, todos os líderes da comunidade, os chefes das divisões militares de Israel, que também estavam presentes, ouviram o argumento dos Rubenitas, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés e ficaram satisfeitos. O sacerdote Finéias, filho de Eleazar, disse a Ruben, Gade e Manassés: estamos convencidos de que o Eterno está conosco, já que vocês não foram infiéis a ele. Vocês salvaram o povo de Israel da disciplina do Eterno. Dito isso, Finéias deixou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés de Gileade e voltou com os líderes que o acompanhavam para a terra de Canaã, para o povo de Israel, e apresentaram um relatório completo. O povo ficou satisfeito com o relatório. Israel louvou a Deus e ninguém mais falou em atacar e destruir a terra dos Rubenitas e Gaditas. Ruben e Gade deram este nome ao altar, um testemunho entre nós. Somente o Eterno é Deus. Josué 23. Passado muito tempo, desde que o Eterno tinha dado descanso a Israel de todos os inimigos ao redor, quando Josué já estava em idade avançada, ele convocou toda a comunidade de Israel, nos anciãos, as autoridades, os juízes e os oficiais e disse: estou velho, já vivi muito e vocês viram de tudo que o Eterno fez a essas nações por amor de vocês. Ele fez isso porque é o Eterno, o Deus de vocês. Ele lutou por vocês. Fiquem atentos, designei a vocês por sorteio as nações que ainda permanecem no território das tribos e também as nações que já eliminei, desde o Jordão até o Mar Grande a oeste. O Eterno seu Deus os eliminará da sua presença até que não reste nenhuma delas. E vocês possuam a terra das nações, como ele prometeu a vocês. Agora sejam fortes e constantes. Obedeçam a tudo que está escrito no livro da ação de Moisés. Não omitam nenhum detalhe. Não se misturem com as nações que ainda estão ao redor de vocês, nem sequer mencionem o nome de seus deuses ou jurem por eles. De maneira alguma adorem ou invoquem o nome deles. Apeguem-se ao Eterno, seu Deus, como vocês têm feito até agora. O Eterno expulsou nações poderosas da presença de vocês. Até agora, ninguém conseguiu derrotá-los. Pensem bem. Um de vocês sozinho conseguia afugentar 1000 deles. Isso porque o Eterno é o Deus de vocês. Ele luta por vocês como prometeu. Por isso, dediquem-se de corpo e alma a isto. Amem ao Eterno seu Deus. Porque se vocês se desviarem e começarem a se juntar contra as nações que permanecem entre vocês, casando-se e fazendo negócios com elas, tenham certeza de que o Eterno não as expulsará daqui, e elas só causarão problemas a vocês. São como chicotadas nas costas e areia nos olhos de vocês. Por isso, vocês mesmos devem expulsá-las desta boa terra concedida pelo Eterno. Como vocês podem perceber, estou indo para onde todos nós um dia iremos. Mas estejam certos de que as boas promessas do Eterno, seu Deus, foram cumpridas até o último detalhe. Nada ficou sem se cumprir, sequer uma palavra. Mas assim como todas as boas promessas do Eterno se cumpriram, ele também cumprirá todas as maldições, até que não reste um único israelita nesta boa terra se vocês se desviarem do caminho da aliança do seu Deus, o caminho que ele ordenou, e começarem a servir e adorar outros deuses, pois a ira do Eterno se acenderá contra vocês, e ninguém sobreviverá
não haverá nem sinal de que vocês estiveram nesta terra. Josué 24. Josué convocou todas as tribos de Israel e as reuniu em Siquém. Ele convocou os anciãos, as autoridades, os juízes e os oficiais. E eles se apresentaram a Deus. Então Josué se dirigiu a todo o povo. É isso que o Eterno Deus de Israel diz. Muito tempo atrás, os antepassados de vocês, Terá, e seus filhos Abraão e Naor, viviam a leste do rio Eufrates. Eles adoravam outros deuses. Mas tirei o seu antepassado Abraão da terra além do Eufrates, levei-o até Canaã e multipliquei os seus descendentes. Eu dei a você Isaque como filho, e a Isaque dei Jacó e Esaú. Deixei Esaú viver nas montanhas de Seir, mas Jacó e seus descendentes foram para o Egito. Depois enviei Moisés e Arão. Feri cruelmente o Egito com pragas e tirei vocês de lá. Tirei seus antepassados do Egito. Quando chegaram ao mar, os egípcios vieram furiosos atrás de vocês, com carros e com toda a cavalaria, até a margem do Mar Vermelho. Então vocês clamaram ao Eterno, e ele pôs uma nuvem entre vocês e os egípcios. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo. E eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão, e os amorreus os atacaram. Mas eu lutei por vocês e vocês tomaram posse da terra deles. Eu os destruí para vocês. Em seguida, Balaque, filho de Zippor, apareceu. Ele era rei de Moabe e se preparou para atacar Israel, enviando Balaão, filho de Beor, para amaldiçoar vocês. Mas Balaão acabou abençoando vocês repetidamente, porque eu os livrei. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os líderes de Jericó se ajuntaram contra vocês, bem como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Enviei vespas contra eles e elas expulsaram os 2 reis amorreus. Fizeram o serviço por vocês. Vocês não precisaram levantar sequer um dedo. Dei a vocês uma terra que vocês não cultivaram, cidades que não edificaram. Agora estão vivendo nas suas cidades e se alimentando de vinhas e olivais que não plantaram. Portanto, temam o Eterno, sirvam a ele com fidelidade. Eliminem os deuses que seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito. Vocês servirão ao Eterno. Mas se vocês acham que não é bom servir ao Eterno, então escolham a um Deus a quem preferem servir. Façam isso ainda hoje. Escolham a um dos deuses que seus antepassados adoraram na terra além do Eufrates, ou um dos deuses dos amorreus aqui mesmo, onde vocês estão vivendo. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Eterno. O povo respondeu: nunca abandonaremos o Eterno. Nunca deixaremos o Eterno para servir a outros deuses. O Eterno é o nosso Deus. Ele tirou nossos antepassados do Egito e da escravidão. Ele realizou todos aqueles milagres diante de nós. Ele cuidou de nós por todo o caminho que percorremos e por todas as nações pelas quais passamos. Por amor de nós, ele expulsou todas as nações, os amorreus e todas as demais que viviam nesta terra. Conte conosco, nós também vamos servir ao Eterno, ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não são capazes, vocês não podem servir ao Eterno. Ele é Deus santo, ele é Deus zeloso, ele não suportará a sua prevaricação e seus pecados. Quando vocês abandonarem o Eterno para servir aos deuses estrangeiros, ele castigará vocês com rigor, ele aniquilará vocês depois de todo o bem que fez a Israel. Mas o povo retrucou: não, vamos servir ao Eterno. Então Josué declarou a todo o povo: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Eterno. Eles responderam: sim, somos testemunhas. Josué disse: agora destruam todos os deuses estrangeiros que estão com vocês. Confessem com toda a convicção o Eterno Deus de Israel. O povo respondeu a Josué: nós serviremos ao Eterno, tudo o que ele mandar obedeceremos. Naquele dia, em Siquém, Josué firmou uma aliança com o povo. Ele a tornou oficial, registrando por escrito todos os termos. Josué escreveu todas as instruções e regulamentações no livro da revelação de Deus.
Depois pegou uma grande pedra e a colocou debaixo do carvalho que estava perto do santuário do Eterno. Josué disse a todo o povo: esta pedra é uma testemunha contra nós. Ela ouviu todas as palavras que o Eterno disse a nós. É uma testemunha permanente contra vocês para que não sejam infiéis a Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a terra da sua herança. Depois de todas essas coisas, Josué, filho de Num, servo do Eterno, morreu. Ele tinha 110 anos de idade. Eles o sepultaram na terra da sua herança, em Timnat-Será, nas montanhas de Efraim, no norte do monte Gaás. Israel serviu ao Eterno durante a vida de Josué e dos anciãos que sobreviveram a ele, aqueles que haviam testemunhado tudo que o Eterno tinha feito por Israel. Os ossos de José, trazidos do Egito pelo povo de Israel, foram enterrados em Siquém, no terreno que Jacó tinha comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém. Ele o comprou por 100 moedas de prata. Ele pertence à herança da família de José. Aconteceu também que morreu Eleazar, filho de Arão. Eles o sepultaram em Gibeá, que tinha sido entregue a seu filho Finéias, nas montanhas de Efraim. Novo Testamento. Lucas 3. No 15º ano do governo de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, Herodes era rei da Galileia, seu irmão Filipe da Itureia e de Traconites, e Lisânia de Abilene. Quando Anás e Caifás eram principais sacerdotes, João, filho de Zacarias, que vivia no deserto, recebeu uma mensagem da parte de Deus. Ele saiu percorrendo a terra ao redor do Rio Jordão, pregando um batismo de mudança de vida para perdão de pecados, como descrito nas palavras de Isaías, o profeta. Trovão no deserto, prepare-se para a chegada de Deus. Tornem o caminho plano e reto. Toda estrada esburacada será consertada, todo obstáculo será eliminado. Os desvios serão alinhados, todas as estradas de terra serão pavimentadas, todos estarão lá para ver o desfile da salvação de Deus. Multidões vieram à procura do batismo, apenas porque parecia ter virado moda e João esbravejou. Raça de serpentes, o que pretendem? Rastejando até o rio? Acham que um pouco de água nessa pele de cobra vai fazer alguma diferença? É a vida de vocês que precisa mudar, não a pele. E não pensem que podem melhorar a situação invocando Abraão como pai. Ser descendente de Abraão não ajuda nesse caso. Os descendentes de Abraão são muitos, mas até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O que conta mesmo é a vida. A vida de vocês mostra frutos? Se estiver como madeira morta, só serve para o fogo. A multidão lhe perguntou: o que devemos fazer então? Quem tiver 2 mudas de roupa, dê uma para alguém, ele disse, e faça o mesmo com a comida. Alguns cobradores de impostos também queriam ser batizados e perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: nada de extorsão, cobrem apenas o que a lei exige. A pergunta dos soldados foi: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: nada de violência nem de chantagens, e estejam satisfeitos com o salário de vocês. O povo então começou a prestar mais atenção ao pregador. Eles se perguntavam: será que João é o Messias? Jesus não deu resposta às indagações deles. Eu batizo vocês aqui no rio. O protagonista deste drama, perante o qual sou apenas um figurante, acenderá a vida do reino em vocês. Um fogo interior, o Espírito Santo dentro de vocês, operando a mudança de dentro para fora. Ele vai limpar a casa, fará uma varredura completa na vida de vocês. Tudo que for autêntico será posto no lugar certo, na presença de Deus. O que for contrário à verdade será jogado fora com lixo para ser queimado. João ainda disse ao povo muitas outras palavras de encorajamento. Era a mensagem. O rei Herodes, porém, não aceitava a censura de João ao seu adultério com Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Assim aumentou sua longa lista de maldades com esse desatino. Mandou prender João Batista. João ainda disse ao povo muitas outras palavras de encorajamento. Era a mensagem. O rei Herodes, porém, não aceitava a censura de João ao seu adultério com Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Assim aumentou sua longa lista de maldades com esse desatino. Mandou prender João Batista. Depois que todo o povo foi batizado, Jesus também foi batizado.
Enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo, na forma de uma pomba, desceu sobre ele. Com o Espírito ouviu-se uma voz: Você é o meu filho, escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. Jesus iniciou sua vida pública com cerca de 30 anos de idade. Era filho de acordo com a compreensão pública de José, que era filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Eusli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de Joseque, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Ressa, filho de Zorobabel, filho de Selatiel, filho de Neri, filho de Melque, filho de Ade, filho de Cozã, filho de Eumadã, filho de filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salmão, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Admim, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Serugue, filho de Ragaú, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus.